que são dados? Dados são registros coletados, sejam eles estruturados ou não estruturados, quantitativos ou qualitativos. Como exemplo básico, meu gênero é homem e minha idade é 38 anos. O gênero é um dado qualitativo, enquanto a idade é um dado quantitativo, ou seja, é possível fazer cálculos, é possível fazer agregações com um dado quantitativo. A história da estatística é tão antiga que não existe uma data oficial para sua primeira utilização. Estima-se que os faraós utilizavam lá no Egito os dados de colheita e também de mão de obra para poder se organizar e organizar a sua sociedade da forma como eles existiam naquela época. Os incas criaram um método chamado quipos, utilizando nós em cordas. De tamanhos diferentes, esses nós eram utilizados para registro de dados e transmissão de informações. Desculpa se eu estou olhando aqui para o monitor, mas é que eu estou olhando exatamente o material que você está vendo aí na sua tela. Segundo o dicionário Oxford, a estatística é o ramo da matemática que trata da coleta, análise, interpretação e apresentação de dados numéricos. Isso é incrível, porque mesmo trabalhando com dados há um tempo, eu nunca tinha olhado para a definição da estatística em si. E de forma bem resumida, o trabalho de análise de dados tem exatamente todas essas etapas. Claro que cada um desses temas tem uma enormidade de informações e até profissões específicas, como arquiteto de dados, engenheiro de dados, analista, cientista e várias outras funções e profissões que envolvem o mundo de dados. Em resumo, a estatística e a análise de dados servem para adquirirmos conhecimento sobre algo, sobre algum objeto de estudo, em busca de um objetivo. O objeto de estudo pode ser qualquer coisa que possa ser mensurável e analisada. Esse objetivo vai depender da pergunta que queremos fazer aos dados. Essas são chamadas as perguntas de negócio. Toda análise precisa ter uma pergunta de negócio para direcionar os esforços, para não ser uma análise em vão. Vamos pegar um exemplo básico do nosso dia a dia, uma padaria de bairro. Você pode pensar, mas é uma padaria de bairro, é um negócio simples, é só vender pão. Mas quando você adiciona o pão, os doces, os salgados, os frios, os lanches, as bebidas, o café, quando você percebe, tem centenas de produtos que uma padaria comum vende. Como tirar informações relevantes do negócio para aumentar lucro, reduzir custos, melhorar o negócio de forma geral? Para isso você precisa de dados. Vamos supor que o nosso objetivo seja aumentar o lucro no próximo semestre. As perguntas de negócio são: quais produtos vendem mais? Qual é o produto que tem melhor margem? Com isso, nós fazemos aquele trabalho que eu mostrei anteriormente de coleta, análise, interpretação, visualização de dados para obter mais conhecimento e tomar uma melhor decisão. Eu não sou dono de padaria, seria até legal se fosse, mas o importante aqui é o racional, é a mentalidade analítica que um analista de dados precisa ter para poder aplicar em qualquer setor de atuação. E conforme a tecnologia avançou nos últimos anos, praticamente tudo envolve dados de certa forma. Data is the new oil. Dados são o novo petróleo. A frase emblemática e muito disseminada é do matemático Clive Hubbard, espero ter falado de maneira correta, em 2006, e faz a comparação com o petróleo, pela importância dele para a economia mundial. A tecnologia avançaria muito ainda de lá para cá, mas o matemático sabia da importância dos dados para aquele momento e também para o futuro, que estamos hoje, e também para o futuro que ainda virá. Nós geramos dados todos os dias ao acessar os nossos dispositivos. Na verdade, nós geramos dados até quando não acessamos qualquer dispositivo eletrônico, mas essa conversa é para um outro momento. A estimativa para 2025 é de que nós vamos gerar 181 zettabytes de dados. Isso significa 181 bilhões de terabytes, ou 181 bilhões de unidades de armazenamento externos, chamados SSD, só para fazer uma comparação. Mas a tecnologia avançou tanto que apenas ter dados significa nada se a gente não souber extrair informações de maneira inteligente desses dados. Mas espera aí. Falei dos faraós, dos incas, de padaria. O que o futebol tem a ver com isso? A gente sabe que os outros segmentos de mercado sempre ditam os rumos dos negócios. Indústria da tecnologia, do varejo, farmacêutica, automobilística e diversas outras. E conforme o uso dos dados avançou nesses segmentos, essa evolução chegaria no futebol em algum momento. Porque onde tem dinheiro, tem necessidade de aumento de lucro e redução de custos. Assim é o capitalismo.
O investimento global no esporte cresce a cada ano, com projeção de chegar a mais de 600 bilhões de dólares em 2028, segundo a pesquisa da The Business Research Company. Mas se engana quem acredita que a análise de dados no futebol começou há 5, 6 anos, 10 anos. O primeiro relato de análise de dados no futebol começou com Charles Ripp, na década de 30, faz quase 100 anos. Um contador que identificou que as bolas longas para usá-las poderiam acelerar o processo de marcar gols. Ele chegou a se tornar head de futebol no Arsenal na década de 50. Foi nessa época que ele fez diversos estudos e descobriu que a cada 9 gols, 7 vinham com 3 ou menos passes até chegar o momento do gol. As descobertas que ele fez: movimentos começando com um passe longo do seu próprio campo significava que um gol tinha 2 vezes mais chance de ser marcado quando comparado ao uso de apenas passes curtos para progredir no campo. Outra descoberta: a maioria dos gols veio de ganhar a bola de volta no campo de ataque do adversário. Conceitos que alguns técnicos ainda utilizam hoje, mesmo mais de 70 anos depois. Outro exemplo é o de Charles Mutley, que escreveu um artigo chamado As Aplicações dos Métodos do Setor de Operações para os Esportes, numa tradução adaptada. A ideia de Mutley era que, assim como as guerras, os jogos precisam de estratégias e táticas para vencer seu adversário. Ele analisou dados de basquete, futebol americano e beisebol. Não vou detalhar esses dados aqui, mas eu vou deixar o artigo aqui na descrição para quem tiver curiosidade. Mas veja a conclusão dele. Estou convencido que se os treinadores adotassem as práticas aplicadas nas operações militares, eles poderiam melhorar a estratégia, tática e efetividade de seus times. Seria necessário começar na pré-temporada e manter os registros de performance para medir a efetividade. Scouts também devem manter registros dos oponentes. Alguma semelhança com o que os clubes fazem hoje em dia? Para finalizar os cases, tem um no beisebol que virou filme, Moneyball. É baseado numa história real de um gerente geral de uma franquia nos Estados Unidos que aplicou conceitos de análise de dados para contratar jogadores que, a grosso modo, aos olhos dos torcedores e da imprensa, não eram os queridinhos, não eram bem vistos no sentido de melhores jogadores. Porém, eles tinham boas estatísticas. E como essa franquia, a Oakland, não tinha tanto dinheiro para investir, eles aplicaram conceitos de análise de dados para encontrar bons atletas para conseguir disputar com os grandes times. Vale muito a pena assistir se você ainda não viu, porque eu não vou dar spoiler aqui, vai conferir. Eu sei que tem torcedores que não gostam desse tipo de abordagem sobre dados, porque acreditam que isso tira a magia do futebol. Mas a realidade, como eu mostrei aqui, é que tanto a estatística quanto a necessidade de análise sempre existiram. E isso não vai acabar com a magia do jogo, com a magia do futebol. E tá tudo certo para quem não gosta desse tipo de informação, esse tipo de assunto, tem conteúdo para todos os gostos, né? O ponto principal aqui é que conforme a tecnologia avança, conforme o investimento no esporte cresce, é necessário ainda mais efetividade em todas as áreas do esporte, seja dentro de campo para buscar um título, seja fora dele para buscar mais receita, mais negócios. E os clubes precisam acompanhar cada vez mais essas tendências dos outros mercados e verificar quais são as aplicações que são possíveis de fazer dentro do esporte. O uso inteligente de dados é passado, presente e futuro, seja para aplicar dentro do esporte, seja para aplicar numa padaria para vender um café. Quer um cafezinho? Não posso mais ficar sem teu amor, eu não vivo sem você. Tudo é mais bonito quando estou contigo. Nada mais me dá prazer. Vem fugir comigo, que eu te dou abrigo dentro do meu coração.